Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos trazer para a reflexão da tarde de hoje um tema que é extremamente importante para a nossa evolução, uma virtude que deve ser criada em nós, vivida por nós, para que possamos alcançar as condições espirituais mais elevadas, que é a caridade. Mas vamos procurar focar nesta colocação de uma outra ótica espírita. Se nós percebemos no Evangelho, todas as páginas, em todos os versículos, capítulos, sempre aparece a lição da caridade. Em todos. E Jesus sempre também despertava, não só nos seus discípulos, mas naqueles que os acompanhavam, este exercício desta virtude. E ela é tão importante que ela se caracteriza até no próprio lema da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Simples assim. Fora dela não há salvação. Então, muitas coisas que nós presenciamos neste mundo é falta de caridade. Percebemos muitas pessoas também com a falta desta virtude, mas isso é um esforço de cada um de nós para que possamos começar a transformar esta situação. Infelizmente, para muitas pessoas, eu não digo infelizmente, é por vezes falta de conhecimento. Muitas pessoas entendem a caridade como é o prato de comida que se dá, mas também ia sobrar. É a roupa que se doa, saiu de moda, está velha. Às vezes algumas moedas que se dá, não me faz falta nenhuma. Então essa caridade ajuda, de certa forma ajuda. Mas, muitas vezes no exercício dessa caridade, nós estamos sempre colocando um espinho na coroa de espinhos daquele que já passa pelo problema. Porque quantas vezes dá-se algo de uma forma que você mais constrange aquele que recebe. Você mais deixa-o numa situação de humilhação. Muitas vezes pela forma como você administra isso. Como você faz essa caridade. Como você faz essa doação. Mas a caridade que Jesus espera de cada um de nós é bem diferente dessa. Totalmente. Porque não é nada das nossas sobras, mas é muito até daquilo que nós precisamos. Porque a caridade que Jesus espera de cada um de nós é quando nós vemos no nosso semelhante uma extensão de nós mesmos. E nós não vamos dar nada de sobras. Então, do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa colaboração. Então, a caridade, por exemplo, quando você está num hospital e vela por uma pessoa que está lá internada e até passa a noite, isso é caridade. Você está doando parte do seu tempo. Quando você está educando alguém, é caridade.
quando você, por vezes, se cala, é caridade. Às vezes, o silêncio é uma caridade. Então, sempre que você beneficia alguém, sempre que você ajuda, ou mesmo coisas que vão lhe fazer falta, é caridade. Então, é essa a caridade que Jesus procurava despertar em cada um de nós. E não repetindo somente aquilo que nos sobra. É muito interessante, porque quando você faz um ato caridoso, nós, por vezes, não damos até muita importância. Mas nós não temos consciência da repercussão que isso traz na esfera espiritual. A caridade, no seu olhar, pode ter sido pequena aqui. Mas no âmbito espiritual, ela é gigantesca. E, no plano espiritual, um dos sentimentos extremamente fortes é a gratidão. A gratidão. E quando você faz a caridade, você não imagina o que você acumula de gratidão na vida espiritual. Porque nós vamos até dar aqui alguns exemplos. Vamos supor que você vai visitar uma pessoa que está num leito hospitalar. Então você aí dá do seu tempo, você conversa com ela, você dá um ânimo, enfim, você passa um tempo. E nós, espíritas, temos o hábito de, muitas vezes, quando vamos embora, dar um passe naquela pessoa. Ok. Mas o que muitas vezes, ou quase sempre, os seus olhos não percebem e não veem? Que ao lado daquela pessoa que está lá enferma, existem às vezes 1, 2, 3, 4 entidades espirituais que a amam profundamente e que estão fazendo de tudo pela recuperação dela. Muitas vezes o próprio mentor espiritual dela, entes queridos. Então eles te observam, eles estão fazendo o possível para o bem dela e veem você dando aquele exercício de caridade para com ela. E a primeira coisa que eles dizem, anota aí o nome dele. Quando precisar, vamos ajudar. Então nós não temos nem consciência de que muitas situações que nós fomos ajudados partiu de espíritos gratos a nós por um exercício de caridade a alguém que lhes era muito caro. Quantas vezes nos protegeram? Quantas vezes, e muitos ligados à medicina espiritual, não nos curaram de enfermidades que estavam começando a se formar em nós. E tudo isso no anonimato, no silêncio. Porque a caridade que eles fazem também conosco, ela não pede aplausos e nem reconhecimento. Mas fizeram também por gratidão. Então isso repercute na vida espiritual. Quantas vezes pessoas que nos procuram na casa espírita, muitas vezes chegam lá, ninguém chega sozinho. Sempre chega acompanhado, não digo por alguém encarnado, mas por entes queridos desencarnados. A pessoa chega na casa espírita precisando de um auxílio, precisando de um socorro, e às vezes tem um espírito acompanhando aquela pessoa. Ou até ela que trouxe.
E aí você recebe aquela pessoa, você acolhe, você vai reagendar, vai preparar um tratamento ou alguma coisa. E aquela entidade espiritual que está a te observar, ela torna-se extremamente grata a você. Então, nós vamos criando amigos no plano espiritual que nós nem imaginamos. E Jesus já dizia, todos os benefícios da caridade nós vamos encontrar na vida futura, ou seja, na vida espiritual. Tudo aquilo que nós preparamos e fizemos, nós vamos encontrar lá. Então, muitos desses espíritos gratos, quando chegar a nossa vez de ir para lá, estarão nos assistindo. Então, há muitos meios. Então, por exemplo, eu vou falar no ectoplasma. Então, você pode perguntar, mas o que tem que ver caridade com ectoplasma? Muito. Porque, veja bem, primeiro vamos apenas dar uma breve definição do que seria o ectoplasma. Ectoplasma é uma substância semimaterial, pastosa, embranquiçada, que é de propriedade de nós encarnados. Então nós temos o nosso corpo espiritual, outros corpos sutis que se interpenetram, chegam ao nosso perispírito e o corpo físico. Mas só que entre o perispírito e o corpo físico tem o corpo astral. É nesse corpo astral, que é o intermediário do perispírito e o físico, onde se produz a emanação de ectoplasma. Quando o corpo físico morre, o corpo astral se dissolve, desaparece. Então, por isso que ele é propriedade só dos encarnados. E o que ocorre? Ele é uma substância onde a espiritualidade manipula de forma medicamentosa. Muitas vezes, em cirurgias espirituais, quando nós estamos trabalhando, quando há uma exteriorização de ectoplasma, os espíritos recolhem e, como o corpo enfermo é o perispírito e o espírito na mesma proporção, eles levam o ectoplasma, por exemplo, num tumor que está no perispírito, e o ectoplasma desintegra aquele tumor. Desintegrando no perispírito, vai desintegrar também no corpo físico. Então, é muito usada essa substância. Então, por vezes, quando a gente se propõe a fazer uma oração, porque no próprio Evangelho diz que a oração a benefício de outrem é um exercício da caridade. Então, quando você vai dirigir uma prece para alguém que você sabe que está necessitado, que precisa, e quando você faz aquilo com o coração, porque se fazer por fazer, não. O coração tem que tomar parte. Então, quando você faz com o coração, o seu ectoplasma, ele expande-se de você. Os benfeitores colhem, e aquela pessoa que você está dirigindo uma prece, seja por uma enfermidade dela ou por uma outra circunstância, levam até ela, manipulam em medicamento e procuram levar esse socorro. Então, por essa prece em favor de outro, você está fazendo a caridade. Você está exalando para que a espiritualidade atue em favor daquela pessoa. Um hospital é um local onde encontra-se grande quantidade de espíritos.
Muitos. É dentro de um hospital. Então, se você for visitar alguém, ou se você, mesmo que não visite, adentre um hospital, um pronto-socorro, se você parar, senta num canto lá, 10 minutos, faz uma prece e oferta à espiritualidade local o teu ectoplasma. Eles vão recolher, primeira coisa que eles vão fazer, vão levar no centro cirúrgico. Vão levar a outros que estão acamados. Muitas vezes aquela pessoa que você vê entrar no hospital ferida, ela também já é acolhida por aquele ectoplasma. Outras vezes eles levam aos hospitais e às enfermarias do plano espiritual. Então, quando você faz essa prece, coloca-se à disposição, isso é uma grande caridade. Porque os espíritos, eles não vão violar você e tirar aleatoriamente o ectoplasma. Você pode não querer, eles respeitam o teu livre-arbítrio. Eles não vão forçar absolutamente nada. Mas quando você se coloca à disposição e simplesmente permite ceder aquilo que você tem, o resto é com eles. E você passa a ser um instrumento útil desses espíritos. Você passa a ser um instrumento onde os espíritos começam a contar com você. Então você começa inconscientemente a estar ajudando muitas pessoas que você vai ver lá na frente o resultado. Então isso é importante. E o ectoplasma, ele também é uma substância que era muito usada na materialização dos espíritos. Havia um médium que exteriorizava esse ectoplasma. Então, os espíritos que estavam presentes, aquele ectoplasma recobria o perispírito, dando-lhe a forma perfeita, sentindo temperatura de pele, sentindo tudo, como se fosse uma pessoa normal que estivesse na sua frente. Aí passa um tempo, aquele ectoplasma volta para a fonte geradora. E aí a pessoa pode pensar, mas eu dou ectoplasma, e como é que eu fico? Carente de ectoplasma? Não. Sem que você perceba, eles te repõem 2, 3 vezes a mais. Um caso muito interessante do Dr. Bezerra de Menezes, porque ele sempre fez a caridade. Por vezes, no seu consultório, pessoas iam lá, não podiam pagar consulta, tudo bem, é de graça. Depois ele fazia o receituário, está aqui a receita, doutor Bezerra, não tenho dinheiro para comprar o remédio. Ele dava do bolso dele também, está aqui o remédio. E quantas vezes, doutor Bezerra, não sem cobrar consulta, dando dinheiro para o remédio, quando ele ia embora à noite, ele não tinha dinheiro para pegar o bonde para voltar para casa. Ele ia a pé. Porque todo o dinheiro que ele tinha doado para as pessoas buscar alimento e aquilo que precisavam, medicação, tudo isso. Então ele fez muito a caridade. E as repercussões no plano espiritual, né? A gratidão, porque o Dr. Bezerra, claro, ele chegou ao seu momento de desencarne, e ele acorda no hospital do plano espiritual, ladeado por 2 entidades espirituais femininas, de elevada hierarquia. Aí o Dr. Bezerra acorda, e quando ele percebe, né, ele acordou bem, e uma delas fala, Dr. Bezerra, vem aqui na sacada do seu quarto, venha ver o parque hospitalar aqui, desta colônia espiritual. Vem aqui tomar um sol. Esse sol que é o mesmo sol que está banhando a Terra, o planeta. Venha ver aqui o nosso parque de flores, que ladeia todo o hospital.
E Dr. Bezerra se aproximou, né, da sacada, e quando ele olha, havia um número, uma multidão grande de espíritos, que assim que Dr. Bezerra apareceu, começaram a gritar pelo seu nome. Muitos começavam a chorar, alguns ajoelhavam-se, e outros gritavam o nome de Dr. Bezerra, dava boas-vindas. E Dr. Bezerra não entendeu bem e falou para a que dava ali assistência: o que significa isso? Dr. Bezerra, significa a resposta da sua caridade na terra. Muitos desses espíritos foram beneficiados pelo Senhor por não cobrança de consulta, de remédio. Outros espíritos, na época, eram obsessores. E o Senhor, nos trabalhos de obsessão, o Senhor orientou esses espíritos, doutrinou esses espíritos e deu-lhes uma condição nova e eles mudaram de vida. Eles são gratos. Outros eram os obsediados, nas quais a sua intervenção os auxiliou em muito. Então, todos eles aqui estão gratos ao Senhor e todos eles estão querendo lhe ajudar na vida espiritual. Então, veja as repercussões. Nós temos aqui na vida física uma miopia espiritual. E, às vezes, nós lemos o Evangelho sem que nós nos fixemos melhor naquele enunciado. Às vezes a gente lê como se estivesse lendo uma revista. Mas cada colocação do Evangelho, ele merece uma reflexão. Porque é esse mesmo Evangelho que nós temos aqui, que ele é estudado nas altas esferas do plano espiritual. O mesmo Evangelho. Só que, como ele é estudado nas outras esferas, aqueles espíritos com uma condição espiritual maior conseguem ter uma interpretação diferente, muitas vezes, daquilo que nós, na nossa condição, não percebemos. Nós lemos o Evangelho, entendemos o seu enunciado, mas dentro da nossa condição, dentro do nosso estado evolutivo, da nossa condição espiritual. Mas se um espírito de nível superior vai ver outros aspectos, outras portas se abrem para a compreensão. E nós aqui, todo mundo quer felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Então, muitos procuram a felicidade aonde? Fora. Então, para muitos, o que é felicidade? É uma bela de uma viagem? É aquisição de um imóvel? É aquisição de bens? Ou de recursos financeiros? Claro, isso faz a felicidade também, sem dúvidas. Mas essa é uma felicidade frágil, tênue. Porque tudo o que nós temos aqui nesse mundo são empréstimos de Deus, para usufruto enquanto aqui na vida. Nada é de nossa propriedade. Então, o que é a nossa propriedade? É que quando voltamos à vida espiritual, é aquilo que nós podemos levar à vida espiritual. Nós não vamos levar carro, não vamos levar dinheiro, nem apartamento. É aquilo que nós podemos levar à vida espiritual, ou seja, o amor que você deu, a caridade que você expandiu, o auxílio que você doou. Então, muitos buscam a felicidade fora. E há uma lição no Evangelho que é extremamente importante, que diz: a caridade é a chave que vos abre as portas da felicidade em todos os mundos. Então, veja bem, está aqui dentro.
A caridade é a chave que vos abre a porta da felicidade em todos os mundos. Um mundo interior, um mundo exterior e nas outras esferas da vida espiritual. Às vezes as pessoas passam, leem, mas precisa refletir naquilo que está dizendo. Então a felicidade está dentro de nós. E quando nós nos propomos a um exercício da caridade, quanto mais você vai exercendo essa ação, começa a fazer-se em você uma alegria, uma felicidade, que ela não vai ser como que terminada em algum momento. A felicidade aqui nos bens materiais, ela é muito tênue, ela é passageira. Deus pode lhe retirar a qualquer momento, mas a felicidade que você vai conseguir através dos exercícios de caridade, Deus não vai te tirar, porque isso é fruto de uma conquista espiritual. Então a gente vai sendo feliz, e aqueles que a exercitam sentem um bem indizível, sentem uma felicidade invisível, quer estejam onde estiverem, sejam quais forem as circunstâncias, porque aquilo é um exercício, a caridade, que faz bem, não só ao coração, como à nossa consciência, nos equilibrando, nos serenando e tornando-nos felizes. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa reflexão. Uma vez, tem uma história muito conhecida do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele, aos sábados, ele tinha o hábito de caminhar pelas ruas de Uberaba. E um dia, caminhando numa dessas ruas, ele avançou um pouco mais no seu passeio e havia um grande pontilhão. E embaixo dele, inúmeras pessoas sem teto. Então lá se reuniam inúmeras pessoas. Falta de alimento, de roupa, de carinho, carentes de tudo. E o Chico percebeu isso. Quando ele volta à sua casa, ele reúne mais 2 familiares e mais 3 amigos, e resolve então, combina com eles, vamos todos os sábados levar a umas pessoas que estão debaixo daquela ponte, vamos levar medicação, vamos levar comida, vamos levar roupa, vamos ajudá-los, vamos fazer a caridade, meus filhos. Então, havia uma cooperação dos feirantes, e às vezes havia sobra de frutas, mas em condições normais, eles doavam tudo para o Chico, então eles pegavam frutas, algum alimento, roupas, remédios e partiam para lá. E quando chegavam onde tinha aquele pontilhão, aquelas pessoas ficaram em alegria, eles davam tudo aquilo que eles precisavam. Então aquilo chamou a atenção de outros que começou a frequentar também aquele local. Então era distribuído tudo aquilo. No outro sábado faziam novamente, e assim sucessivamente. E teve um dia que o Chico estava triste, ele falou: hoje não temos nada para levar. Nem alimento, nem remédio, nem roupa. E estavam todos preocupados, porque aconteceu de não ter nada naquele sábado para eles poderem levar. E o Chico começou a chorar. Começou a chorar, e nisso lhe aparece o Dr. Bezerra de Menezes. Falou: Chico, por que você está chorando, Chico? Ah, doutor Bezerra, todo sábado eu levo os alimentos para aquelas pessoas, não explicou o local. Hoje eu não tenho nada para levar. Então eu estou triste por isso, pela frustração que elas vão ter também.
Doutor Bezerra falou: olha, Chico, não se preocupe. Já que não tem nada para levar, vamos dar água fluida. Peguem algumas jarras, enchem de água e traz aqui que eu vou fazer a fluidificação dessas águas com elementos medicamentosos, fortalecedores. Se não tem uma coisa, vamos levar água fluida. E aquela água que o Dr. Bezerra de Menezes fluidificou, ela tomou-se um aspecto rosinha bem claro. E eles foram para lá. Chegaram e o Chico falou: olha, hoje infelizmente nós não temos alimento, roupa, remédio, mas temos água fluida. Bom, muitos nem sabiam o que era água fluida. E agora, para quem tem fome, você fala: eu tenho só água fluida, né? Então começou aí a despertar alguns atos de ingratidão. Começaram a reclamar, começaram já a fazer algumas críticas, alguns, né? Alguma coisinha. E o Chico estava muito triste, né? Porque não podia atendê-los nas suas necessidades. Aí uma das moças integrantes daquele grupo falou: espera um pouquinho, pessoal. Eles vêm todo sábado fazer a caridade para conosco. Hoje eles não têm nada. Então, o que significa que hoje nós que vamos fazer a caridade para eles. Só que nós vamos fazer dentro daquilo que nós podemos fazer. Então vamos cantar. Vamos todos dançar e cantar, em homenagem a eles. E aí começaram a cantar. Começaram a cantar, dançar, começaram a fazer um monte de coisa, o ambiente modificou-se. E o Chico só observava. Aí, de repente, encostou uma grande carreta onde eles estavam. Aí o motorista desceu, falou: por favor, alguém aqui conhece o Chico Xavier? O Chico falou: sou eu. O motorista foi até ele, falou: senhor Chico, meu patrão, estamos a uma cidade de umas 4 horas aqui de Uberaba, e o meu patrão mandou que eu viesse aqui trazer uma carreta de alimentos. Ele é um grande cerealista, ele é um grande empresário nesta área, e ele mandou que eu viesse lhe procurar e trazer todos esses alimentos. E era uma carreta grande. Aí o rapaz falou o nome do patrão, o Chico não conseguia lembrar. Aí depois o Chico lembrou. Era um senhor que tinha perdido um filho num acidente. E ele estava inconsolável. Então ele foi com a esposa até Uberaba buscar uma psicografia do Chico Xavier, se o Chico conseguia psicografar uma mensagem do filho dele. E conseguiu. E isso deu uma paz tão grande, deu um estímulo tão grande, deu uma força tão grande àquela pessoa, que ele falou: Chico, muito obrigado. Eu sei que você não vai receber dinheiro, porque eu sei, eu te conheço. Mas, sempre que eu puder, eu vou mandar uma carreta de alimentos para que você distribua entre os pobres. Aí o rapaz falou: então eu estava vindo para cá, só que na estrada eu tive um problema mecânico com o caminhão. E me tomou de 2 a 3 horas esperando que fosse feito o reparo no caminhão. Quando eu cheguei, ele me deu o endereço do centro espírita, já estava fechado. Porque aquele atraso na estrada causou um atraso. Eu desci, bati na porta, tentei ver quem era, porque ele não conhecia o Chico, mas ninguém respondia. Aí eu fiquei na dúvida: eu volto ou eu fico? Então, eu entrei no caminhão e comecei a pensar, a meditar o que eu ia fazer.
Aí, de repente, um senhor chegou, fui até a porta do centro, parou na porta e ficou lá parado olhando para mim. Eu falei, esse senhor aí deve conhecer o Chico. E eu vou perguntar para ele. Aí eu desci, eu fui conversar com esse senhor e eu falei, senhor, o senhor conhece Chico Xavier? Ele falou, eu conheço. Sabe onde eu posso encontrá-lo? Sei. O senhor sobe esta rua, vira aquela outra, vira a outra e ele vai estar embaixo de um pontilhão com várias pessoas. Tá bom. E aí aquele senhor disse, olha, fala que fui eu que mandei você ir para lá, se ele te perguntar. Tá bom, qual é o seu nome? Bezerra de Menezes. Aí o Chico começou a chorar. De emoção. Falou, poxa vida, né? Como o doutor Bezerra arranjou tudo isso, trouxe esse rapaz até aqui. E aí, para a felicidade daquele povo, começaram-se a distribuir aqueles alimentos que até sobrou e foi levado para outros necessitados também da região. Então é assim. O Chico não tinha nada naquele dia, mas a caridade constante, ela nunca é perdida. Por isso que eu disse, tudo que você faz de bem repercute na vida espiritual de uma intensidade muito grande que nós não temos dimensões. E são muitos os espíritos que se propõem a te ajudar durante as dificuldades que você pode encontrar. Então, é preciso primeiro, nessa doação de caridade, que façamos caridade primeiro para conosco mesmo. Porque eu não posso doar aquilo que eu não tenho nem para mim. Então, para que eu possa doar caridade ao meu semelhante, eu tenho que tê-la para mim. Como é que eu vou respeitar a vida do meu semelhante se eu não respeito nem a minha? Então, eu tenho que fazer caridade para mim mesmo, para que eu possa exercer para com o outro. E qual é a maior caridade que eu possa fazer? Qual é a maior caridade que eu possa trazer para mim mesmo? É quando eu permito e abro o meu coração para que o Evangelho faça uma obra de transformação interior, para que eu possa alcançar uma condição espiritual mais elevada e melhor. Então eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado e que Jesus nos abençoe.